NA, DMI. NA menos DMI. NA. Então, esse termo aqui é o análogo, é o que vai modificar, né, vai te dar uma regra de Feynman para colocar uma contribuição, uma constante, multiplicando o propagador bosônico. Tá certo? Mais C6, 1/2A, DMI, NA, DMI, NA. O A vai... Esse Azinho aqui é o índice de representação adjunta, ele vai de 1 a 8. Menos I/2 C2F Q barra A gama mi DI QA. Estou omitindo os índices de cor, tá certo? Algumas coisas eu estou fazendo diferente aqui do nosso amigo, né? Mais I/2 C2F DMI Q barra A gama mi QA mais C4 NA Q barra A QA. Você observa que ele bota um C2F para a parte pura e simplesmente de derivada do Q, tá certo? E bota um C4 para a parte que envolve a massa, permitindo que cada um desses dois termos contribua independentemente. Ele não faz C2F vezes a parte quadrática da Lagrangiana de Quark. Ele faz C2F vezes isso, mais C4 vezes isso. São duas constantes diferentes. Tá certo? Aí você tem as coisas dos vértices, né? C1F, 1/2 de G, que é barra lambda EA, AMA, mais C1 Young Mills, 1/2 de G, FABC, DMI, AMA, menos DMI, AMA, AMB, AMC. Esse aqui é o vértice de triplo gluon, né? Essencialmente. Quer dizer, é o produto do termo cinético com o termo quadrático, né? Lá no F', F'. Esse é o que ele chamou de C1 Young Mills. Aí tem o C5 mais C5. Não entendo até hoje na minha vida porque ele não definiu como C4. Botou C4 aqui, também não entendo que não é C2. Mas enfim, vamos lá. C5, 1/4 de G2, FABC, FABE, AMB, AMC, AMD, AME. Certo? Aí vem fantasmas. A gente tem um cetil3 DMI eta barra A DMI eta A. Isso é um termo para modificar o propagador livre dos fantasmas, né? Dar uma regra de Feynman para eles.
menos C1 tilde, G, FABC, DMI, eta barra A, eta B, ABC. Mais alguém? Bom, isso aí é quase um chover no molhado, tá? Porque vocês olharem bem, se vocês tirarem esses Cs daí, isso aí é a própria lagrangiana da QCD, tá certo? O que eu estou aí é permitindo que cada termo desse daí possa contribuir de maneira diferente, né? E a gente já pode imaginar que a gente vai ter, o nosso trabalho vai ser escolher esses Cs de modo a deixar todos os gráficos superficialmente divergentes finitos, ou seja, subtrair singularidades desse tipo, 1 sobre epsilon, do resultado final dos gráficos da gente. Então você vê, para você saber o que você tem que subtrair, você tem que fazer a conta primeiro. Você tem que fazer a conta, regularizar os seus gráficos de Feynman, verificar como eles divergem, e aí você escolher o teu C cuidadosamente para poder remover aquela divergência. No final, removida a divergência, você manda o epsilon para zero, né? O seu parâmetro regularizador. Essa é a brincadeira da renormalização. É assim que ela funciona. Certo? A prova da renormalizabilidade é a prova de que é possível, fazendo isso, você deixar a teoria toda finita em qualquer ordem perturbativa que você queira. Certo? Isso é provar que uma teoria é normalizada. Então tá. Como é que funciona então esse negócio? Vamos voltar temporariamente, né, ao exemplo que a gente estava calculando ali, né? Da nossa autoenergia do Fermi, né? Quem são os caras que vão contribuir para a alta energia do Fermi no primeiro momento? Você tem esses caras aqui, ó, esses propagadores, né? Eles vão contribuir com termos que vão modificar os seus propagadores fermiônicos. Tá certo? Então, você tem uma regra de Feynman que vai envolver esses dois caras aqui. Por exemplo, se você olhasse exclusivamente para esse termo que está aqui na sua lagrangiana original, separando desse, deixando esse aqui separado, você diria, tem uma regra de Feynman que é associar ao propagador fermiônico 1 sobre P slash. Tá certo? Agora eu olho para cá e falo assim, tem uma regra de Feynman que significa associar ao propagador fermiônico C2F vezes P slash. Aqui vai ter, não, eu falei 1 sobre P slash não. Associar ao inverso do propagador fermiônico, gama mi pmi, que é P slash. Então, agora, associar ao inverso do propagador fermiônico, C2F vezes gama mi pmi. Então, estou adicionando, onde tinha um propagador fermiônico, eu tenho que adicionar um cara, uma nova regra de Feynman, que é um propagador fermiônico que vem vestido com o C2F ali, na frente, né? Esse cara aqui me gera também uma contribuição para funções de 2 pontos. Ele tem 2 campos. Tá? Onde tem M, eu vou substituir por C4 vezes M. Então, esses caras eles são capazes, né, de produzir contribuições proporcionais a essas constantes que estão aparecendo aí. Tá certo? Agora, olha que interessante. Você pode
definir, né? Essa é a definição, ZI como sendo 1 menos CI, tá certo? Se você pegar a tua lagrangiana original, tá certo? Ela vai contribuir com 1. Se você pegar a sua lagrangiana de contratermos, ela vai contribuir com os CIs. O resultado é que quando você fizer L mais lagrangiana de contratermo, tá certo? O que você vai ter é todos os lugares, né, onde você tem C3 Yang 1000, C6, C2F, C4, etc., você vai substituir por Z. Você vai pegar a contribuição da tua lagrangiana original, que é 1, subtrair desse cara, você vai ter Z em todos eles. Agora, vocês me desculpem quem estiver copiando, né? Eu vou fazer a coisa assim, para a gente não perder muito tempo. Foi mal. Né? Tá certo? Quer dizer, agora isso daqui já é a minha lagrangiana original mais a lagrangiana de contratermos. Tá certo? E agora que vem a parte legal, né? Você pode trazer essa lagrangiana adicionada dos contratermos. Veja que o espírito aqui é escolher esses Cs, né, que a gente tinha aqui, de maneira esperta, de modo a cancelar as divergências lá na outra teoria. Né? Você pode fazer agora um conjunto de redefinições dos campos, das constantes de acoplamento, dos parâmetros de gauge, de tudo, das massas, etc. E fazer essa lagrangiana voltar exatamente para a forma anterior que ela tinha. Essas redefinições são assim. Isso eu estou indo rápido porque não tem muito segredo, né? Quer dizer, é uma álgebrazinha bem simples, né? Então não estou me dando aqui muito ao trabalho de ficar fazendo, né? Passando a coisa explicitamente de um lado para o outro, etc. A gente define o seguinte, ó, AMI A0 como sendo Z3 e AMI elevado a meio, AMI A. Esse campo aqui, sem nada, ele é chamado de campo renormalizado. Tá certo? Esse cara que está aqui, ele é chamado de campo nu. Qual é a ideia? Essa quantidade é uma quantidade, em princípio, finita. O que significa, se eu trabalhar, essa quantidade é capaz de gerar funções de Green finitas. Essa quantidade, ela é infinita no limite em que o parâmetro regularizador tende a zero, no caso epsilon, né? E esse infinito está contido nesse cara que está aqui, nessa constante que está aí. Né? Então eu faço isso para o AMI, faço isso para o campo dos quarks, que é A0, Z2F, que é eta 0, Z3 elevado a meio, eta A. Claro que aqui tem o Q barra, que vai seguir a mesma linha, o eta barra, que vai seguir a mesma linha, não estou anotando esses dois. Né? Depois a gente tem
G0 Young News, como sempre, C1. Deixa eu escrever aqui embaixo. G0 Young News, o G1, o Z1, Young News, Z3, Young News elevado a menos 3 meios, vezes o G, G0, F, Z1F, Z3, Young News elevado a menos 1 meio, Z2F a menos 1, vezes G. Tenho G0 tio igual a Z1 tio, Z3 tio a menos 1, Z3 Young News a menos 1 meio, G. Tenho G05 igual a Z5 elevado ao meio, Z3 a menos 1, Young News, G, e 1 a 0, é Z6 a menos 1, Z3, Young News, A. Certo? Bom, essas redefinições, elas são escolhidas, né? Por exemplo, você pega essa daqui, Q0A é igual a Z2F elevado ao meio QA. Pega esse termo aqui. O que você tem escrito aqui é Q barra 0A, gama mi, dmi, Q0A. Tá certo? No caso desse cara que está aqui, está faltando, para você escrever o Q0, está faltando o Z2F. Né? Então você multiplica e divide por Z2F, o que sobra aqui na frente é o que você chama de M0. M0 eu anotei? Não anotei M0. M0, NA0 é igual a Z4, Z2F a menos 1, NA. Tá certo? Olha só. Aqui eu multiplico por Z2F e divido por Z2F. Né? Então, Z2F, que é barra A, Z2F elevado a meio, que é barra A, Z2F elevado a meio, que A é o Q0 barra A, Q0A. E aí você tem Z4, Z2F a menos 1 vezes MA, é o que eu chamo de M0A. Tá certo? Então, o objetivo dessas redefinições que estão aqui é eliminar essas constantes da frente dos caras, deixando um subíndice zero ali, para todo mundo. Né? Vou aproveitar de novo aqui, professor, foi mal aí. O tempo urge, a gente está, né, correndo ali, eu queria chegar na conclusão ainda hoje. Então, olha só. Fazendo isso, agora eu posso chegar aqui e apagar esse Z3 em Young, por exemplo, e colocar um índice zero aqui, índice zero, índice zero. Apagar o Z6, colocar o índice zero e o índice zero aqui, nesse cara. Apagar o Z2F, apagar o Z4,
é o Z1F, e onde eu coloquei aqui vai aparecer o G0F. Atenção, né? Veja que apareceram aqui vários Gs diferentes. Eu consigo fazer o negócio manotropo, né? O custo que eu estou pagando é de botar vários Gs diferentes dentro da história. Aqui, por exemplo, vai aparecer o G0F aqui, né? Q0, Q0, AM0. Aqui tiro Z e Yang Mills. Vai aparecer um G0 e Yang Mills. Tá certo? FABC, trará. AM0, AM0, 0, 0. Dá para perceber, ó? São, em princípio, constantes distintas. Isso não está na regra do jogo, na teoria de Gauge. Tá certo? Na teoria de Gauge, todo mundo é a mesma constante, ou então não tem simetria de Gauge. Então guardem esse ponto na cabeça que a gente vai voltar a ele. Né? Só que é da simetria de calibre, então. Poderia ser, mas não é. Você vai ver por quê. Né? Depois aqui eu vou ter um G05, aí AM0, AM0, 0, 0, né? Depois eu vou ter os termos de fantasma 0, e aqui um G-til. G-til 0, FABC 0, 0, 0. Então, a menos do aparecimento dessas constantes, aparentemente todas elas diferentes umas das outras, tá certo? Eu voltei para a mesma forma do meu lagrangiano original. Só que agora, esse lagrangiano, o lagrangiano original mais o lagrangiano de contratermos, ele é escrito em termos desses campos zero e desses parâmetros de acoplamento e de massa zero, que são infinitos. Eles são infinitos para quê? Né? Eles são infinitos não, eles são função do parâmetro regularizador, função do 1 sobre epsilon lá, daquele epsilon. São funções especificamente escolhidas para conseguir remover as divergências da minha teoria. Após eu ter removido as divergências, eu faço esse epsilon tender a zero. E aí sem perigo nenhum. Deixei tudo finito. Tá? Deixa eu só tratar dessa questão dessas múltiplas constantes, né, que estão aparecendo aí. Tem exatamente essa questão. Se eu quero simetria de calibre, né, essa lagrangiana que está aqui, que sobrou aqui, não é invariante de calibre. Tá certo? Por quê? Porque tem constantes diferentes multiplicando termos que eu sei que tem que ser multiplicados pela mesma constante. Esse aqui tem que ser multiplicado por G, se esse é G, esse aqui também é G, esse aqui tem que ser G2, esse aqui tem que ser G. Os mesmos Gs. Então, para que eu tenha simetria de calibre nessa lagrangiana, eu precisaria ter essas relações entre as constantes de acoplamento. Precisaria ter G0 e Yang Mills igual a G0 til. Se você substituir o G0 e Yang Mills e o G0 til aqui, você vai encontrar uma relação entre essas constantes de renormalização. Isso vai implicar que Z3 Yang Mills dividido por Z1 Yang Mills é igual a Z3 til sobre Z1 til. Depois, você precisa também que o G0 Yang Mills seja igual a G0F. Isso vai dar outra relação. Z3 Yang Mills
sobre Z1 Young Mills é igual a Z2F sobre Z1F. E finalmente o G0 Young Mills tem que ser igual a G0 sim. Todas as constantes têm que ser iguais entre si. E isso está implicando nessa relação entre as constantes. Z sim é igual a Z1 Young Mills, Z1 Young Mills sobre Z3 Young Mills. Você vai falar, pô, esse negócio está estranho pra caramba. Vocês vão ter toda a razão, né? De olhar para isso e falar assim, você precisa de uma relação muito peculiar entre essas constantes de renormalização para você poder arrancar todas as divergências da sua teoria sem quebrar a sua simetria de calibre. O ponto interessantíssimo, mas que nós não vamos tocar aqui, é que essas relações você pode deduzir da teoria. Tá certo? Se a sua teoria puder ser definida quanticamente de forma a manter a simetria de calibre, ou, em outras palavras, se a tua teoria não tiver uma anomalia de calibre, se ela não sofrer de uma anomalia de calibre, essas relações vão ser resultado de outras relações que são chamadas identidades de Slavnov-Taylor. Tá certo? Na eletrodinâmica tem um análogo dessa situação, são as identidades de Ward-Takahashi. Tá certo? As identidades de Ward-Takahashi implicam numa relação entre constantes de renormalização na eletrodinâmica. O análogo no caso não abeliano são outras identidades chamadas identidades de Slavnov-Taylor, que vão implicar em relações, essas relações, entre as constantes de renormalização, no caso não abeliano. Isso independentemente do valor que você vai ter que escolher para matar o epsilon. Seja lá, por exemplo, seja lá o valor que você escolher para Z3 Young Mills e Z1 Young Mills, ou Z3 tio e Z1 tio, aquela razão ali tem que ser satisfeita. Tem que existir uma relação entre elas. Se der 3 constantes, a quarta está fixada. Né? Do ponto de vista da integral funcional, estou acabando, né, gente? Pelo amor de Deus. Estou correndo um pouco aqui para ver se a gente fecha num lugar razoável. Né? Do ponto de vista da integral funcional, você tem simetria de calibre na sua teoria, se for possível definir a sua medida funcional, tá certo? A integração funcional sobre os férmions, de maneira invariante de calibre, ou seja, de maneira que você possa fazer uma transformação de calibre e obter um jacobiano 1. Para isso é preciso que exista um esquema de regularização invariante de calibre. Isso é uma coisa a mais que eu estou dizendo. Né? Então, se não existe anomalia de calibre, você pode mostrar que as identidades de Slavnov-Taylor são necessárias, tá certo? Elas se seguem e elas implicam nessas relações entre as constantes de normalização. É muito legal. Uma coisa fecha com a outra. E essas relações entre as constantes de normalização são aparentemente essenciais para que você consiga renormalizar a cromodinâmica. Certo? Uma teoria não abeliana. Se você não tiver, você está perdido. Então, todo o discurso, hoje no modelo padrão, vocês vão ver na parte do Lael, talvez não vejam essa questão das anomalias, né, nem nada, mas quando vocês virem férmions quirais lá na parte do Lael, etc. e tal, o modelo padrão vai ser construído usando férmions quirais e vocês lembrem-se dessa frase que seu velho professor falou na primeira metade do curso. Teorias envolvendo férmions quirais são anômalas. Certo? Anomalia de calibre. Com anomalia de calibre, em princípio, dá problema para você encontrar as identidades Slavnov-Taylor
e provar essas relações entre as constantes de normalização. Se você deu problema para fazer isso, provavelmente você vai ter problema para provar a renormalização da sua teoria. Tá certo? Uma coisa está encadeada na outra. Tá? Eu trabalho tentando negar tudo isso. Tentando dizer, se você tiver uma anomalia de calibre, mesmo assim, né? Quer dizer, estou perguntando, né? Isso, não tenho certeza. Será que, tendo uma anomalia de calibre, mesmo assim eu consigo renormalizar a teoria e deixar tudo finito até o final? De uma maneira consistente? Essa é a minha pergunta. Né? Mas, vamos dizer, eu tenho que ser muito honesto com todos. Né? A convicção dentro da literatura é que não. É que se você tiver uma anomalia de calibre, você rompe as identidades de Slavnov-Taylor e você rompe essas relações entre as constantes de renormalização, e aí você quebra a invariância de calibre da sua teoria inevitavelmente. E se ferra na hora de renormalizar. Você está dizendo que, no caso de uma teoria tiral, isso acontece. Então, como é que o modelo padrão é normalizado? Esse é o truque. Né? Eles cancelam a anomalia. Eles colocam os leptons numa representação diferente da representação que eles põem nos quarks, de modo que o sinal da anomalia, quando sai trocado para um lado e para o outro, de modo que você tem zero de anomalia. E aí está o problema. Se você encontrar mais uma família de quarks, você é obrigado a encontrar mais uma família de leptons. Senão você não cancela a anomalia e aí você não sabe renormalizar o modelo padrão. Certo? O modelo padrão vive nesse dilema que parece que só é dilema para mim, para o resto do universo não é dilema não. Está todo mundo satisfeito. Não, são só 3 famílias de quarks, 3 famílias de leptons, está tudo certo, tudo ok. Certo? Vamos rezar para Deus que seja assim. Né? Se não for, pode dar problema. Tá bom? Bom, na próxima vez eu vou voltar a essas 2 fórmulas aqui, tá certo? Vou escrevê-las de novo no quadro, voltar para elas e mostrar para elas, pelo menos, né, a escolha que a gente faz do C2F e desse cara aqui, eu já esqueci o nome dele. né? Sei lá, não me lembro mais. Z1. O cara não faz uma notação consistente, aí você se perde. E vamos mostrar como é que a gente deixa essa alta energia do férmio finita, certo? Mas isso é rápido, isso não é muito problemático. E tendo feito isso, a gente parte para a questão do grupo de normalização, né? Para entender as consequências da presença na sua teoria desse parâmetro μ. Ela tem consequências, certo? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Beleza, gente. Valeu.